Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca. E eu sou o Moisés. Nós estamos aqui hoje para o segundo episódio da série de devocionais que estamos dividindo com vocês sobre este livro aqui do David E. Caron Sull. É isso aí. E são 151 reflexões sobre educação de filhos, sabedoria bíblica para alcançar o coração e transformar a trajetória de vida do seu filho. Nós vamos fazer isso juntos. E antes de a gente começar, eu queria que você clicasse no link aí que está na descrição do vídeo ou na bio do perfil. E lá você tem todas as nossas redes sociais, canal do YouTube, tá o nosso podcast na Apple Podcasts e também no Spotify. Você visita, nos segue no Instagram, segue no Twitter e fica sempre informado de quando sair um episódio novo. Isso, e veja lá, se não viu ainda, né, o primeiro episódio que tá show de bola, foi sobre bons começos. E vamos lá para mais um episódio dessa semana. Então, hoje nós vamos falar sobre uma grande comissão. E o versículo que o autor traz aqui para o nosso segundo episódio é: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1:28. Então, a primeira menção de bênção na Bíblia é a criação de filhos, né? E a Bíblia diz para a gente criar os nossos filhos na imagem de Deus e imagem dos pais. Isso aí, você como pai, mais uma vez aqui, voltando ao ponto, você é a referência do seu filho. Você é a primeira referência de Deus, de imagem de Deus que o seu filho vai ter. Um exemplo que a gente pode usar é quando as crianças, algo acontece, quando elas se machucam, quando estão em perigo, a quem elas chamam, a quem elas buscam. As crianças socorro. Não chamam por Deus, não chamam socorro por Deus. Uma criança pequena não tem essa concepção ainda. A quem ela chama? Ao papai e à mamãe. E a mamãe, quando estão em perigo, né? Então ali é a primeira forma da grande comissão que o autor fala aqui é ter filhos, é procriar, né? A procriação é a primeira forma da grande comissão. Então ali os filhos, eles são a extensão do reino de Deus, né? E até a Jaque Hayashi e o pastor Lucas Hayashi, eles falam no livro deles assim, que para lidar com criança você tem que ter um legado, uma herança e tem que ter uma abdicação. Porque há um provérbio que diz que para criar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Uma aldeia inteira, porque a criança demanda cuidado, várias pessoas têm que estar olhando, porque elas não têm aquela percepção do perigo, elas não têm a percepção ainda do que é errado, não há um juízo de valores ainda formado. Então, os nossos filhos, eles são o nosso legado. Então, para lidar com as crianças, o que é o legado? Né? Eu peguei aqui uma anotação de legado. Eles são valores e princípios, são as condutas, as boas práticas, né, que se transmite para a próxima geração. Então, este é o legado que diferencia um pouco de herança, né? Que a herança, quando a gente pensa em herança, pensa no valor monetário. É algo tangível, né? Algo tocável. Palpável, né? E o legado não, é aquilo que você vai colocar no coração. É aquilo que você deixa no seu filho, lá dentro do coração dele, formado no caráter dele, que você conseguiu transferir valores, que você conseguiu transferir a ele coisas que não há nada que ele aprenda na escola, não há nada que ele aprenda com os amigos que vão conseguir arrancar do coração dele. Essa semana até a gente teve um caso bem interessante. O Noah estava brincando no quarto, a Zoe estava lá com ele e ela saiu, o Noah foi fechar a porta, acabou trancando o dedinho dela, machucou o dedo dela e a Bianca me ligou e por ter desesperada. Enquanto falava comigo no telefone, eu lembro dela segurando o dedinho assim amassado pela porta e ela chorando, sentindo dor, ela disse: papai, não foi culpa do Noah. Sabe? Ela disse assim: não foi culpa do Noah, ele não me viu, ele não foi sabia. Foi sem querer, ela falava. Ele né? não sabia que eu estava lá. E isso me trouxe uma gratidão no coração, assim, me trouxe paz, porque eu vi que está sendo passado valores a ela, né? Está sendo passado, ela está aprendendo a falar a verdade, ela está aprendendo
mesmo quando for prejudicada, quando alguém machucar ela e que ela vê que não foi intencional, não há um sentimento de vingança, né? Não há um sentimento, né? Eu achei tão lindo ela dizer, papai, não foi culpa do Noah. E isso me trouxe assim, uma tranquilidade, uma alegria de saber que com apenas 4 anos a Zoe já tem esses valores no coração dela. Essa concepção, né? E ela ainda dizia assim, mamãe, eu que coloquei meus dedinhos lá, não era para eu ter colocado meus dedinhos, porque como ela colocou na parte de trás da porta, né? Não tinha como Noah saber, claro. E ela só, tipo, meio que apoiou para poder descer a escada, né? Porque ela pegou assim para virar e descer a escada. Então ela disse, eu que coloquei os meus dedinhos, o Noah não teve culpa, porque na hora, né, do grito, realmente assim, foi bem profundo assim, o machucado. Mas machucou bem. Porque na hora, na minha visão, assim, quando ela gritou e eu saí correndo, o que foi que aconteceu? Eu vi os 2 dedinhos dela tortos, né? E eu liguei desesperada pro moço, assim, no FaceTime e mostrava assim, meu Deus, né? O que eu faço agora? Mas graças a Deus não fraturou. Deu tudo bem, já tá. Não tendão, nada, né? E o que o Noah fez? O Noah foi orar. Incrível, né? Isso pra mim foi... Eu disse, mamãe, ele falava, mamãe, eu orei, porque daí no meio daquela confusão toda, eu fui acudir a Zoe, ele começou a chorar, né, se sentindo culpado também pela situação, e foi orar. E eu nem vi também isso, né, porque acudindo ela, e querendo também saber o que aconteceu, mesmo ela dizendo, né, que não foi culpa do Noah, eu assim, filha, né, pensando comigo, por que ela tá defendendo ele? Né? Não acreditando. Mas que era sem querer. O que foi mais interessante foi que eu fui para emergência com a Zoe e da emergência eu liguei e disse, não há fratura, tá tudo bem, o médico falou que tá tudo bem. E quando você falou pro Noah que tava tudo bem, o que ele respondeu? Daí quando eu falei, filho... Não, ele ouviu, né? Ele ouviu ela dizer, mamãe... Daí ele assim, mamãe, não quebrou? Daí eu disse, não, filho, não quebrou. Daí ele assim, nossa, graças a Deus, eu orei tanto para Jesus, eu orei tanto, eu chorei, eu orei, eu chorei. Daí ele falava bastante repetições, assim, eu orei, eu chorei, eu bati, que ele, tipo assim, orava, eu batia assim na parede, tipo assim, se sentindo culpado, né, pelaquela situação. E o lindo é que ele teve a concepção de que que Deus estava tudo bem porque Deus ouviu a oração dele. Isso são o quê? São valores, são legados que nós estamos deixando para os nossos filhos. São legados que estão sendo postos no coração deles de uma maneira que eles vão saber que quando eles estiverem em perigo, quando eles estiverem feito algo de errado, eles sabem a quem clamar. Eles sabem que se eles dobrarem os joelhos e eles clamarem a Deus, eles têm um socorro bem presente na hora da angústia. É verdade. E eu achei tão lindo, porque ele disse, mamãe orou, eu digo, filho, tu orou, né? Eu me emocionei assim na hora, né? Tu orou, filho? Sim, eu tava lá orando, chorando, orando, chorando. Daí ele repetia, disse, ai, filho, que bênção, viu como o Senhor ouviu sua oração? Ele, sim, mamãe. Eu disse, agora nós temos que agradecer. Jesus, obrigado. E ali naquele momento nós dois, né, agradecemos. E quando a Zoe chegou do hospital, porque realmente foi bem, ela foi umas 4 horas da tarde, e vocês foram chegar, já eram 8 horas da noite, né? Foi muito tempo até a gente ter um diagnóstico, então foi aquele período de aflição, né, apreensão, e graças a Deus deu tudo certo, e dos 2 lados a gente pôde ver a mão de Deus, né? Eu como mãe, presenciando aquela situação, pensei assim, tá dando certo, né? Estamos fazendo certo, estamos conseguindo passar Cristo para eles, passar essa concepção, como o Mozo falou, que eles têm a quem clamar, que eles têm alguém maior do que nós. Maior do que o papai, né? E a mamãe. Maior do que o papai e a mamãe, porque naquele momento Noah me viu desesperada, né? Então ele não podia nem clamar por mim, nem pelo pai que não estava aqui, né, estava ali no telefone comigo. Então o que ele fez foi clamar para Deus. Ele subiu para o quarto, se ajoelhou, e o Noah tem 5 anos de idade só. Que ele sabe que é o médico dos médicos e que só ele poderia resolver esse problema. E eu sempre falo para ele, nas nossas orações pela manhã, eu estou sempre dizendo, filho, se tiver alguma coisa que você não consiga resolver,
né, lá na escola, alguma coisa, você peça a orientação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é o seu melhor amigo, Deus é o seu melhor amigo, ele vai te ajudar a resolver isso. Lembre-se, nunca é muito cedo para você começar a ensinar o seu filho e a sua filha os valores, ensinar o legado, por dentro deles aquilo que você quer que esteja cravado na alma deles e que nada nesse mundo venha arrancar. O que quando você deixa esse tipo de legado para o filho, quando você desenvolve esse tipo de relação, porque uma coisa que aconteceu também foi que eu liguei na conversa com a Bianca, eu disse, amor, eu vou chegar, só que não deixa o Noah vir falar comigo, porque eu realmente fiquei nervoso. Eu fiquei com um pouco de raiva, porque a gente tem alguns valores, alguns princípios aqui em casa, e um deles quando eles estão brincando, aqui em casa não há porta de quarto fechada, né? Nós não deixamos eles fecharem a porta quando eles estão brincando, quando eles estão com algum amiguinho, não há por que fechar a porta, trancar a porta do quarto. E nesse momento, Noah foi fechar a porta do quarto. Quando né? Ele estava com um amiguinho, quando ela saiu. E aí ele entendeu que houve uma quebra de princípio. Por isso né? que também ele ficou chateado. Ele ficou chateado. Ele se sentiu culpado. Porque né? por ele ter desobedecido um princípio que nós temos dentro de casa, né? E aí, quando a Bianca me falou, quando eu vi pela câmera, eu fiquei um pouco nervoso. Eu disse assim, ó, por favor, não deixe o Noah chegar perto de mim. Eu vou chegar na driveway, você traz o Noah para mim. A Zoe. A Zoe. E eu vou levar ela no hospital. E quando eu comecei a conversar com ela no vídeo, né? Ela falou... não foi culpa dele, ela justificou. E isso é uma coisa que eu falo pra você. Não haja no calor da emoção. Não reaja. Se você tá com raiva, você não haja. Dá um tempo, esfria a tua cabeça. Quando eu voltei, cheguei em casa da emergência, eu ajoelhei para ficar na altura dele, dei um abraço nele e disse, filho, o papai e a mana te perdoam. A gente te perdoa, a gente te ama, a gente sabe que não foi culpa sua. Intencional. Você quebrou um princípio, você desobedeceu uma regra da nossa casa, que é não fechar a porta quando está brincando com o amiguinho. E o que aconteceu? Acabou trancando o dedo da maninha. E ele disse, papai, me perdoa, tal. E até quando eu fui conversar mais com ele assim, papai, a mamãe já me falou disso. tipo você tá repetindo de novo. Mas eu achei, essa é a lição que eu trago para você. Não haja no calor da emoção com seus filhos. Né? Tem aquela regra, né? Conte até 10 e conte mesmo. Né? Se preciso for, saia do ambiente. Sim, respire. Né? E respire, saia do ambiente, conte realmente até 10, porque é comprovado que os 10 primeiros segundos que você fala uma coisa que se arrepende. Né? A gente sempre fala ou age com uma coisa que se arrepende. Então, se você não está pronto para discutir aquilo naquele momento, não está pronto para agir naquele momento, o melhor que tem que fazer é se distanciar. Claro que com relação das crianças, realmente é manter todo mundo seguro. Né? Acaba acontecendo a gente, mãe, né? Eu que fico em casa com as crianças, realmente, às vezes, a gente precisa agir de imediato. Né? Porque é pela segurança das crianças, dependendo da situação. Né? Mas se for alguma coisa que pode esperar um pouco, vá, respire, saia do ambiente, pense em outra coisa, depois converse. Principalmente assim quando está na frente de outros, né? Ou agora, como o Noah e a Zoe estão em idade muito próximas, às vezes acontece da gente dar um direcionamento para o outro tá ouvindo, daí a Zoe, que é muito esperta, fica... tipo, dizendo o que eu disse pro Noah, né? Sendo meio mãe dele. Então, eu sei que às vezes isso... né, acontece em outros, né, em outros relacionamentos com relação a irmãos, acontece muito, né, um ficar cobrando do outro o que a mãe ou o pai falou, né, não faça isso, Noah, a mamãe não falou que não era para fazer isso, Noah, tipo, sendo que ela também faz, né, mas é sempre bom cobrar dos outros. E nesse ponto de você, da maneira como você age com seu filho, é muito importante porque pastor Felipe Valadão falou uma coisa. Ele disse que Deus, a gente tem que entender a nossa relação como filhos de Deus. Nós temos que entender que a diferença entre filhos e servos, que aliás, perdão, a relação de filho,
que é assim, ó, o filho que ainda não sabe da sua identidade, que não tem uma relação com o pai, quando ele faz algo de errado, ele diz assim, ó, o meu pai vai me matar, meu pai vai brigar comigo. E o filho que já entendeu, que tem a sua relação, ele diz, cara, fiz algo de errado, eu preciso falar com meu pai. Então, essa é a relação que eu quero desenvolver com o Noah e com a Zoe, que a gente tenta desenvolver com eles, está construindo com eles, e que a gente aconselha você também a tentar desenvolver com seus filhos, sabe? Criar uma relação de confiança de uma maneira que quando eles cometerem um erro, você não pode dar aquela ideia para o seu filho que ele só tem valor quando ele acerta, que ele só tem valor quando ele faz algo correto, né? Então, o seu filho... Infelizmente, a gente às vezes faz isso, né? Parabéns, o seu filho precisa good job. entender que quando ele errar, quando ele fazer algo de errado, quando ele se meter em encrenca na rua, na escola, ele pode ligar pro pai e pra mãe. Ele sabe que o pai e a mãe são o porto seguro deles. Pessoas, né? Que quando a vida deles desmoronar, eles sabem para onde voltar. Eles sabem que eles têm um amigo, que é o pai e a mãe. Esse é o legado que você tem que deixar pro seu filho, né? Dentro do coração dele, dizer que ele é um filho amado, que ele sabe que não importa, doesn't matter o que ele fizer, ele vai saber que ele tem um pai ou uma mãe que ele pode contar. Amém, é verdade. E aqui ainda falando sobre legado, né? Como o autor traz aqui a grande comissão. O que seria a grande comissão? Né? Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Essa é a grande comissão. Então, a Bíblia fala que os filhos são como flechas. Então, as flechas, e nós somos o quê? Os guerreiros. Os guerreiros. Né? E nós que vamos enviá-los. Nossos filhos, eles vão levar o nosso legado. E eles vão a lugares e vão alcançar, né? Onde nós não podemos chegar. Onde nós nunca chegamos, eles vão alcançar. Então, ide, fazei discípulos. Às vezes a gente pensa nessa palavra em lugares, em nações, né? Numa coisa mais ampla. E aqui ele traz a grande comissão para dentro da nossa casa. E de fazer discípulos o quê? Dentro da sua casa. E de fazer discípulos quem? Os seus filhos. Tem um humorista, o Igor Guimarães, que ele falou num podcast e foi muito lindo o que ele falou com relação aos pais e aos filhos. Ele disse que ele entendeu que nós filhos somos a continuação do sonho dos nossos pais. O que é? Os filhos vão chegar aonde os pais não chegaram, mas tudo isso vai depender de você pai, de você mãe, da maneira que você irá lançá-lo como flecha. Um exemplo nosso, eu sempre tive o sonho de morar nos Estados Unidos, sempre tive o sonho de viver nos Estados Unidos, de ser um americano, digamos assim. Né? Não nascemos no Brasil, nasci no Brasil, cresci. Aí, depois de velho, decidi... depois de uma certa idade, nós viemos para cá. E nossos filhos nasceram aqui, nossos filhos são americanos. Ou seja, aquilo que a nós não foi permitido, aquilo que foi um sonho meu, o Senhor permitiu realizar na vida dos meus filhos. Né? Hoje, nossos filhos têm a oportunidade de nascer num dos melhores países do mundo, de ter uma educação de primeiro mundo, de ter condições de estar num país onde se eles trabalharem, se eles tiverem, se estudarem, se esforçarem, eles têm um futuro, de certa maneira, garantido. Né? Então, o Senhor permitiu isso. E é assim, mas por quê? Nós decidimos, como pais, né, abdicar de tudo, vir para cá, para o quê? Projetá-los, lançá-los, né, mais longe de onde nós caminhamos. Como... E às vezes eu penso assim, que a gente pode achar uma coisa tão pequena, né, um sonho talvez tão pequeno, mas que para eles, não sei se eles vão saber essa dimensão. Essa dimensão, né? Vão ter esse pensamento, essa imaginação do que a gente deixou para alcançar esse sonho para eles. Talvez não seja muito relevante para eles, né? Mas quando a gente olha para trás e vê o que a gente deixou, claro que isso não vai ser uma coisa que vamos... Não vamos impor isso como cobrança, isso, né? Faça isso porque eu abdiquei. Não é essa a ideia. A ideia é de você preparar o caminho. Você como lançador, você tem a flecha na mão, você tem o arco, você
a força que você vai empregar para lançar essa flecha, a direção, você saber a direção que você vai lançar. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando crescer ele não se desviará dele. São princípios bíblicos, são princípios que estão na Bíblia para você pai, para você mãe. E o que mais tem na Bíblia são orientações aos pais, né? Para os pais. Aos pais, para que eles, como arqueiros, eles lancem os filhos, porque não adianta você preparar, é um conjunto, não adianta você preparar, você ter a flecha, você ter o arco e você não lançar, não adianta você lançar se você não sabe para onde você está lançando, a direção também é importante. Por isso que a gente fala tanto do casamento, né? Que a gente precisa andar juntos, né? Porque por mais que amanhã os nossos filhos futuramente sejam bem-sucedidos, né? Tem pessoas de sucesso que vieram de famílias desestruturadas, né? Mas a gente sabe que isso é mais raro, né? São pessoas que se destacam de uma família desestruturada. E amém por isso, né? Aquela pessoa conseguiu vencer, são exemplos de vida. Mas hoje a gente sabe que se a gente tiver um casamento ajustado, alinhado, né? E andar juntos para criar esses filhos na mesma mentalidade, a gente vai mais longe, a gente vai, né? Juntos, aquela frase assim, né? Sozinho a gente vai mais rápido. Juntos a gente vai mais longe. Isso que a gente pensa com relação ao casamento, né? Se nós conversarmos e ter uma comunicação, uma conexão com relação ao nosso casamento na criação dos nossos filhos, nós vamos lançá-los mais longe, né? Nós vamos estar projetando na vida deles, analisando eles para ver o propósito que Deus tem na vida deles. A minha oração Pediram sempre... ao Senhor graça para nos mostrar, né? Sempre é essa, assim, Senhor, que eu possa lançar na vida do Noah e da Zoe o propósito que o Senhor tem. Coloca no meu coração o propósito que o Senhor tem na vida deles para que eu possa realmente guiá-los no caminho para o propósito deles. Porque há uma linha muito tênue aí, que às vezes você... preparar o seu filho para ele chegar mais longe do que você chegou não significa que você tem que pegar as frustrações suas daquilo que você não conquistou, daquilo que você não conseguiu fazer na sua vida e querer que o seu filho faça. Sabe, uma carreira profissional que você não conseguiu... Fazer uma compensação. Fazer uma compensação. Né? Uma carreira profissional que você não conseguiu ser bem-sucedido e você querer que o seu filho siga aquela carreira profissional para que ele alcance o sucesso, para que, de certa maneira, você se justifique no seu filho. Não, é orientar, é instruir. Não é dizer, você tem que fazer. Não, é orientá-lo. Filho, este é o melhor caminho. Isto é o que o Senhor tem colocado no nosso coração como seu pai e sua mãe, como autoridade espiritual sobre você. É isso que Deus tem nos instruído. E também Deus desenvolver no filho, deixar um legado a ele, que ele entenda que, assim como Samuel ouviu a voz de Deus, tão mesmo pequeno. Novo, né? Mesmo novo, que os nossos filhos tenham essa concepção. Filho, se você ouvir uma voz te chamando, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Tenha esse entendimento, que você possa instruir o seu filho, que ele saiba discernir a voz de Deus, mesmo novo. Como eu falei no começo, nunca é cedo para você instruir seu filho. E também nunca é tarde. Nunca é tarde, nada está perdido nessa vida. Nada está perdido. Se você que está nos assistindo agora, talvez o seu filho já está adolescente, né? Já está naquela idade da pré-adolescência. Ai, gente, mas agora pronto, já passou. Pode ser mais difícil. Pode ser que você tenha que caminhar mais uma milha. Mas não desista. O Senhor, como pais, nos deu essa responsabilidade. E louve a Deus pelo privilégio. Pelo privilégio de estar guiando essa nova geração, de poder passar um legado para essa nova geração. Né? Hoje nós vivemos um mundo tão difícil, né? Que muitas pessoas pensam e falam, não vou ter filhos. Colocar filhos num mundo desse é uma imprudência, uma negligência, né? Coisas da minha cabeça. Não vou colocar filhos no mundo desse. Mas nós temos que crer em Deus. Né? É Ele que nos guia. Se Ele nos deu, nós temos capacidade de instruí-los, de guiá-los. Nós temos capacidade. E esse é um privilégio. Nunca se esqueça disso, pai e mãe. Você está tendo o privilégio de cuidar de uma herança do Senhor, de guiar
uma herança do Senhor. Então, anotei até aqui, ó. Leve a sério essa responsabilidade. Não é brincadeira, gente. Nós vivemos num mundo difícil, sim, né? Mas em quem você crê? E a possibilidade aonde está, né, as tuas angústias, onde estão os seus medos, onde estão as suas aflições, aonde você tem colocado isso? E a possibilidade de uma mudança para um mundo melhor criando filhos melhores. Uma geração melhor. É nós criarmos uma geração que não vai ter medo de enfrentar tudo que esse mundo vem nos mostrando ultimamente. Todas essas coisas que vão contra os princípios da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então, se nós instruirmos os nossos filhos, nós termos filhos, instruirmos a eles e deixarmos um legado firme e forte dentro do coração deles, que eles saibam da identidade deles em Cristo, que eles saibam quem são eles em Cristo, qual o propósito deles nessa terra. Nós estaremos fazendo uma geração nova, nós estaremos criando pessoas que serão capazes de mudar o que o mundo vive hoje. E eu como mãe, né, eu creio que o Moses também como pai, eu acho que o melhor, assim, vai ser um dia eu ouvir dos meus filhos que eles vão querer, né, passar adiante o legado que nós deixamos na vida deles. Né, eu acho que essa vai ser a maior felicidade da minha vida. O dia que eu ver os meus netos e vendo eles replicando a nossa criação, o nosso cuidado, se casando bem, porque eu oro pelo casamento deles desde quando eles estão na minha barriga. Eu oro pelo casamento deles, que o Senhor abençoe. Eu sei que teu esposo, a tua esposa, meu filho, já nasceu, que seja uma mulher de Deus, né? Que seja um homem de Deus, um sacerdote da tua casa. E eu oro, porque a gente só quer o melhor para os nossos filhos. E até Jó, né, orava pelos pecados dos seus filhos. Ele sacrificava, ele dizia: Senhor, estou sacrificando por mim, estou sacrificando por meus filhos. De repente, acaso durante o dia eles cometeram algo, eu estou aqui sacrificando, pedindo perdão pelos meus filhos. E é assim que a gente faz. Desde cedo, desde novinho, a gente ora por eles, a gente decreta a vitória na vida deles, a gente decreta a bênção de Deus, a gente diz que eles são filhos amados pelos pais e são filhos amados por Deus. A gente tenta da melhor maneira possível que eles tenham essa identidade firme de quem eles são em Cristo. Porque é isso daí, você tem que... quando a gente estava conversando durante a semana sobre esse tema, legado... Até um pouco extenso, né? A frase que me vinha à cabeça era assim, ó: o que meus filhos falarão quando eu não estiver mais aqui? Sabe, qual vai ser a conversa do Noah e da Zoe? Legado, né, que a gente falou assim, legado é aquilo que falam de você no dia do seu velório. Legado é isso. Quando você estiver lá no caixão, né, o que eles vão estar falando de você? O que seus filhos falarão de você quando se reunirem após a sua morte, no almoço de Natal, quando você não estiver mais aqui? Isso é legado. Que passarão para os seus netos, seus assim, bisnetos, né? Que saudade de ouvir o papai orando. Que saudade de ouvir a mamãe lendo uma história para mim. Isso é legado. Eu tenho firme na minha memória, no meu coração, quantas vezes eu passava pela porta do quarto dos meus pais e chegava às vezes em casa, 10, 11 horas da noite, abria a porta, estavam os dois de joelho orando. Sabe quantas vezes eu passei e eu ouvia a mamãe: Senhor, abençoa meus filhos. Ouvi o meu pai orando: Senhor, guarda os meus filhos. Sabe? Então, você possa de repente não ter nada de herança para deixar para o seu filho, mas que você tenha um legado forte em Deus, que você tenha não somente um legado forte para os seus filhos, mas um legado para esse mundo cruel, esse mundo mal que a gente chamado, vive hoje. Né? A grande comissão é o ID. Então, que nós possamos criar filhos para que realmente vá, né, às nações. Ele sim. Talvez ainda não. Talvez os meus netos irão. Talvez os nossos bisnetos irão. Né? Mas é assim que a gente vai gerando. É esse o legado que a gente vai deixando. Começa no pequeno e vai crescendo. Vai atingindo a comunidade. Porque não se entende, às vezes, a grande comissão de Cristo, é que você sempre olha no macro
Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos. Mas nos esquecemos de olhar no micro. Os primeiros discípulos são seus filhos. Seus primeiros discípulos são seus filhos. Não adianta você querer salvar o mundo, você querer ganhar o mundo para Cristo e você perder seus filhos. Né? É o que o autor fala, né? A primeira forma da grande comissão. Essa é a primeira forma. São os filhos. Né? É as nossas flechas que a gente tem nas nossas mãos. Então é isso aí, gente. Já terminamos aqui mais um capítulo, mais uma reflexão. 151 reflexões sobre a educação de filhos. David and Carol Sue Merck. Você encontra esse livro aqui nos Estados Unidos na Gerizim Books. Você vai entrar aí no Instagram, Gerizim Books, e vai comprar esse livro aqui. Aí no Brasil, você vai conseguir comprar ele na Celeiro do Livro, através do Instagram. Você entra ali, chama eles no inbox e eles vão estar mandando para você esse livro aqui. Gente, maravilhoso. E lembrando que o que a gente tem falado aqui, a gente não lê, né, o que o autor falou. Então, se você comprar o livro, né, talvez Deus te dê outro direcionamento acerca outra interpretação acerca das palavras aqui do autor. Então, nós trazemos, né, estamos trazendo para vocês a nossa visão e a nossa experiência como família. Tá bom? Para ficar bem claro, porque se você adquirir... o livro comprado, de repente, não tá o que você ouviu aqui, é porque a gente aplica o que o autor fala nas experiências que nós temos no dia a dia, na criação do Noah e da Zoe. Então, por isso que a gente tem até feito as menções... Oh, gente, tô chorando. As menções do Celeiro do Livro, da Gerizim, né? Porque é muito legal você adquirir, muito legal você ler com o seu esposo, com a sua esposa, vocês se conectarem e terem realmente essa conversa. Porque o que tem me feito, assim, bem feliz, né, de estar aqui com vocês aprendendo junto é realmente esse nosso papo que nós estamos tendo e colocando na nossa rotina, né? Falar, ler e... né, ter um assunto com os nossos filhos sobre o que o autor tem trazido aqui. É isso aí, gente. Então, lembre-se, entre nas nossas redes sociais, clique no link ali, ative as notificações. No YouTube você pode se inscrever, ativar as notificações, fazer a sua inscrição lá. Nos busque no Instagram, Twitter, TikTok. Você quer ouvir, você não tem tempo para estar assistindo, quer ouvir? Nós também estamos na Spotify e na Apple Podcast. Envie para as pessoas que você acha que precisam, né? Quem sabe ouvir esse conteúdo, tá bom? E nos conte as suas experiências, mande mensagem. Nossa, esse é show de bola. Legal. A gente, a partir do momento que tiver experiência de vocês, nós vamos começar a fazer uns reacts aqui, conversar sobre isso. O feedback também de vocês, se vocês estão gostando, né, das nossas explanações. Né? O nosso objetivo aqui é servir vocês de alguma maneira e que possa clarear realmente a mente como tem feito na nossa. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus. Um beijo.